Visionário, se você quer clareza, autoridade, respeito, liberdade emocional e ser bem-sucedido na sua área, seja qual for, quer ser respeitado, você quer impor limites àquelas pessoas que de repente estão te prejudicando ou que tentam te prejudicar ou que você acredita que te prejudique, então vai ser trabalhando e reposicionando a forma com que você enxerga conflito. Vem entender isso agora e você vai sair desse vídeo tendo uma outra postura na sua vida profissional. Adoecer é algo que ninguém quer. E não é sobre doença que eu venho falar nesse vídeo. É sobre cura, é sobre respeito, é sobre muitas clarezas no meio de tantas escuridões. Eu sei, parece meio poético, mas o objetivo não é esse, tá? Quando a gente fala de crescimento profissional, quando a gente fala de clareza, de você parar de ficar gerando expectativas, impor limites. Quando eu falo para a gente poder trabalhar o enfrentamento, a liberdade emocional, nós precisamos parar de querer cortar caminhos. Hoje nós estamos vivendo uma era muito interessante, porque a fuga, ela parece que ela é muito mais interessante. Eu não sei se você já parou para pensar, e eu estava abordando isso recentemente, que a maioria de nós busca uma religiosidade para nossa vida. É claro e evidente que tem muitas pessoas que não acreditam ou não vivem religiões, mas existem muitas pessoas que buscam, muitas pessoas, até mesmo as quais você desconhece que tem ali a sua prática religiosa. Mas olha que interessante e que paradoxo ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma era de mais qualidade espiritual, nós estamos mais doentes. E por quê? Porque constantemente nós estamos fugindo do conflito. Constantemente nós estamos fugindo de situações que nos deixam totalmente desconfortáveis. Mas é claro, fugir do conflito, ele quer dizer muitas coisas. Dentro de uma empresa, por exemplo, existem muitas pessoas, muitos profissionais que fogem do conflito. E existe um grupo aí interessante que faz isso acontecer. Geralmente é o grupo de RH, por incrível que pareça, você fala, Patrícia, como o RH que deveria lidar com isso? Pois é, mas ele foge do conflito, muitas vezes. Ele não quer o embate, ele não quer dar de cara com o problema, embora ele sabe que ele é a pessoa chave para ajudar os demais no fluxo das relações. Mas ele está cansado, ele está exaurido. Líderes fogem de conflito, donos fogem de conflito, CEOs, muitos fogem de conflito. São poucos os que pegam realmente para resolver. E com isso, claro, falta de feedback, falta de comunicação, fuga, vai provocando uma série de problemas. Eu queria que agora você parasse por instantes e imaginasse que os conflitos, eles são os nossos músculos do corpo. E corpo parado, ele apodrece. Quando você não exercita um músculo, ele atrofia, não é assim? Exatamente usando dessa analogia, eu falo do conflito. Então, seja você tendo a sua empresa, sendo um líder, sendo um profissional, e que deseja ter sucesso, e que deseja, de certa forma, sair na frente de estratégias mais inteligentes, sem adoecer por isso, e tendo melhores resultados, acredite, criar caminhos mais estratégicos de forma inteligente, colocando isso na prática da sua vida, no seu dia a dia, isso te faz ter mais saúde mental, dobrar o seu número de resultado e você se tornar, inclusive, mais interessante para seus responsáveis,
diretores, clientes. Porque é evidente que essas estratégias que eu ensino e que vou ensinar aqui hoje, elas servem para todos os tipos de profissões. Inclusive nas relações amorosas, familiares. Quando a gente foge do conflito, quando a gente foge, quando a gente não quer resolver, quando a gente deixa para depois, quando a gente posterga, isso pode denotar muitas coisas. Significa que eu não é... Porque tem gente que fala assim, eu não gosto do conflito. Mas por quê? Porque, não sei lá, eu não gosto, não quero lidar com isso. Vamos traduzir isso melhor, vamos trazer isso para a mesa. Vamos provocar aqui uma situação para que você pense que de repente você pode estar adoecendo por algo que você pode mudar e pode mudar. Vamos pensar que a fuga do conflito ela está intimamente ligada ao desconforto emocional que causa, né? Que causa. Eu não quero ser rejeitado, não quero perder, não quero ter confronto, não quero ter conflito, né? Porque o conflito ele ameaça vínculos importantes, eu posso perder meu emprego, o meu cérebro interpreta que eu posso estar desagradando alguém, eu não gosto disso, isso me faz muito mal. Então, quando eu evito o conflito, eu estou dizendo para o meu cérebro que, preserva aí a relação. Mesmo que de forma ilusória, mas veja, de um lado é confortável, porque você não enfrenta e tá tudo bem. Do outro, você vai adoecendo aos poucos. Burnout está intimamente ligado também à fuga do conflito. Eu não falo, eu não consigo. Inclusive, existem muitas pessoas que têm muitos problemas na garganta, no estômago, essa região aqui. Laríngeo, estômago, aquilo que eu falo, não dirijo muito bem, estou digerindo, não tá legal para engolir. Vai afetando várias partes do corpo. E esse desconforto emocional que eu fujo constantemente, ele vai causando ansiedade, o famoso medo de errar. Claro, ele vai me gerando aquela coisa da insegurança. E tudo isso está ligado à fuga. E a gente não percebe porque ele é muito silencioso, muito sutil. A gente não percebe que a gente fugindo, nós estamos obtendo um problema muito maior, porque ele é silencioso. Se eu estou fugindo de algo que está me deixando desconfortável, se eu não quero experiências negativas, porque eu vou lá atrás, eu tentei isso um dia, não deu certo. Principalmente pessoas que já passaram por situações conflitantes, meio traumáticas no trabalho, na família, nos relacionamentos. Aí é que ela vai travando mesmo. E ela vai se limitando. Perceba que existem muitas pessoas que dizem assim, não, mas eu estou no meu potencial, não estou deixando de criar, não estou deixando de trabalhar, não. Mas você vê a pessoa se arrastando. A fuga, ela não evita problemas. Ela melhora uma situação de forma temporária. Quando não agrava ainda mais a situação, seja ela qual for. Então, como a gente consegue enfrentar isso? O que a gente ganha, na verdade? E aí, eu acho que esse é o ponto para a gente pensar aqui juntos. O que a gente ganha? Porque eu preciso ver ganhos de resolver conflitos. Eu preciso. Porque se eu não ver ganhos, eu não consigo atuar. Precisa para mim ser interessante. Mas quando você pensa aí que enfrentar um conflito de forma inteligente, postura, não uma coisa que eu vou gritar, eu vou gaguejar, eu vou... e aí eu me posiciono, que é pior muitas vezes, porque quando você não tem técnica nem estratégia e enfrenta um conflito e vai de forma muito insegura, fatalmente
você vai ter um resultado um pouquinho desastroso. E isso vai fazer com que você trave cada vez mais. Então, é preciso ter ganhos. E um deles eu já vou te adiantar agora, é o respeito. Quando você enfrenta um conflito, quando você se posiciona, postura, você se coloca numa posição do saber o que quer, do você se reposicionar, você se valoriza. Você passa a não permitir mais abusos, atos de injustiça. Porque a sua postura é do enfrentamento, mas não é um enfrentamento de qualquer forma, com a cara lisa. Você se arma primeiro, para que você consiga se posicionar. Quem evita conflito demais, dá bom dia a cavalo. Deixa portas abertas para espaços ruins entrarem. Agora, olha que diferença. Quem enfrenta um conflito ganha respeito. Você tem de ganhos mais clareza. Isso muda tudo. Quando a gente está buscando uma reposição profissional. Você não precisa. Outro dia, eu mandei meu carro para arrumar. E aí eu falei pro mecânico, ele estava demorando muito para me dar o orçamento. E quando eu disse, eu compro as peças, só me fala o que é, mas nossa senhora, o cara só faltou me bater pelo WhatsApp. Não, porque se você quiser eu compro a peça, porque aqui é o que faço, que se você quiser você pode levar para outro. Falei, cara, eu tenho duas opções, eu não levo mais lá porque o cara fiquei magoadinha, ou eu vou lá. E fui lá. Parei o carro, desci, apertei a mão das pessoas lá, boa noite. Olhei pro cara, quase 3 metros de altura. Falei, você que é o fulano aí? De tal? Preservando aqui? Sou eu. Você tá mais calmo? Ele todo sem graça. Não, 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 não. Não, é porque aqui a gente fica com muita coisa, tentando ali se justificar. E, cara, pega mais leve. Eu disse pra você que eu comprava as peças, em primeiro lugar, porque hoje em dia a maioria das pessoas não querem mais, os mecânicos não querem mais se comprometer de comprar peças. Então, eu me coloquei na posição de comprar para ser mais rápido. Então, não precisava você falar daquele jeito. Nesse tom aqui, olhando para ele. Não, tudo bem. Aí a mulher dele já. Não, ele é assim mesmo, fica tranquila. Não... A ideia aqui não é. Então, e ok, e realmente é um rapaz bacana. Do outro lado, passei a conhecer uma pessoa bacana. Mas que tem ali os seus temperamentos, muito pavio curto, não tem muita paciência, de repente já teve problema com outras pessoas e acha que meio que todo mundo é igual. A história do generalizar que eu falo que é muito complicado. Então, você tem muitos ganhos quando você enfrenta. Você tem a sua liberdade emocional. Que isso te ajuda muito. Você não traz para você mágoas, ressentimentos, frustrações, desgaste emocional. Porque quando nós estamos presos emocionalmente, que temos receio, que temos medo de enfrentar, que a gente não quer estar mal com ninguém, que eu não quero falar com aquele funcionário, não quero falar com aquele liderado, tenho dificuldade de falar com aquele cliente, tenho medo de perder o cliente, tenho medo de perder o contrato, tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de perder aquela relação. Nós estamos presos emocionalmente. E tudo isso gera essas emoções, esses sentimentos ruins, mágoas, ressentimento, frustração. Agora, enfrentar liberta. Então, é preciso fazer um diagnóstico e observar os seus níveis de fuga.
Porque quando você começa a entender isso, as suas relações, elas tendem a ser mais sólidas. O conflito bem conduzido, ele aproxima você com respeito frente às pessoas. Porque ele cria um âmbito e um ambiente de mais honestidade, de confiança, de maturidade, de segurança emocional. Você tem muito ganho. O seu crescimento, ele não é só profissional, mas ele também é pessoal. O conflito, cada conflito, ele te ensina. Ele ensina sobre você mesma, seus limites, suas necessidades, sua força emocional. E eu garanto, você tem muita. Eu vejo isso nos meus cursos de mentoria, nos meus processos de mentoria, nos treinamentos que eu dou, como a pessoa chega, como ela sai. Como ela antes performava e como hoje ela está performando, como dá resultado, como engaja. Isso te dá autoridade, credibilidade profissional. Porque principalmente no ambiente de trabalho, seja você líder ou não, mas claro, principalmente quando você tem um cargo de confiança ou alguém que está à frente de um projeto ou de uma liderança, para quem enfrenta o conflito, para quem aprende a fazer isso de forma profissional, você é a pessoa que está sempre ali de forma saudável, evidentemente, não carregando tudo nas suas costas. Você não é uma caçamba e não traz uma caçamba nas suas costas. Você aprende a resolver problemas com mais inteligência, você lidera melhor, você toma decisões sem medo, você gera soluções. Então, são muitos ganhos. Mas perceba que ao contrário também é complicado quando você não enfrenta. Você traz na bagagem muitas coisas ruins emocionalmente falando. Então, faça um checklist do que você acredita que possa estar fugindo e você vai descobrir quantas coisas te faz mal. Eu tenho um curso que fala sobre isso que é altamente transformador e eu garanto para você. Quando você se coloca, se reposiciona, mesmo que dolorido, muitas vezes machucado, mas quando você decide esquentar, exercitar esses músculos parados, você dobra o seu nível de resultado. E você passa a ter uma vida, uma saúde mais vantajosa para a tua vida. E você se torna mais interessante, inclusive para você mesmo. É o se amar, é o se respeitar, é o se reposicionar. Fez sentido? Se fez, curta, compartilhe e comente. Eu quero saber de você. Se isso te ressoou interessante. Se esse vídeo de alguma forma conversou com você. Te espero aqui. Forte abraço, tamo junto e até!